Muito se discute a respeito da sintomatologia, dos sintomas que ajudam a fazer o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, é muito comum, isso praticamente toda a população, mesmo não tendo conhecimento na área médica, mas sabe que o tremor, o movimento involuntário, é um dos sintomas que mais chama atenção. Outra coisa que se percebe no paciente portador da doença é uma lentidão nos seus movimentos. Então, essa fluidez, como eu estou falando aqui, mexendo a mão, piscando, mexendo a cabeça, isso, se eu tivesse uma doença numa fase já significativa, eu teria o que eles chamam de faces marmóreo, como se fosse mais ou menos uma estátua falando, porque esses movimentos associados de mão, de movimento do pescoço, tudo isso estaria muito minimizado. Então é mais um bloco que estaria ali falando, né, como se fosse uma estátua, por isso chamado faces marmóreo. Uma outra coisa muito comum é o distúrbio do equilíbrio, né? Esses pacientes que tinham uma certa agilidade, eles com muita frequência começam a ter quedas, né? E um distúrbio da fala, geralmente uma hipofonia, ou seja, fala mais baixinho. Ele tinha uma expressão normal para falar em termos de altura, timbre, e depois a família começa a perceber que ele está falando mais baixo. Mas tem um outro sintoma que é um pouco incomum e que pode às vezes ser o primeiro sintoma da doença de Parkinson, que é a chamada hiposmia, ou seja, uma percepção do olfato diminuída ou bastante reduzida. Então, às vezes, esse é o primeiro sintoma de uma doença de Parkinson. Então, às vezes, se um paciente percebe que não sente mais o cheiro de um perfume, do alimento, é bom procurar um neurologista para fazer um exame neurológico e fazer os exames subsidiários, né, que inclui imagem e outros exames neurofisiológicos para confirmar a possibilidade dele estar desenvolvendo a doença de Parkinson. Porque, embora seja uma doença de evolução inexorável, quer dizer que não tem cura, ela pode ser extremamente muito reduzida nos seus sintomas e trazendo uma ótima qualidade de vida se for tratada adequadamente.